Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Parente. A gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos, e até ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa casa mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. Tudo bem. O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Senão, a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. Chico Xavier. Amigo ouvinte, é com muita alegria que eu, Henrique Parente, mais uma vez aqui me encontro aos microfones da Rádio Rio de Janeiro para refletir sobre os assuntos mais importantes da nossa existência, que é o Evangelho do Nosso Senhor Jesus. E esse é o programa Evangelho e Vida, que toda segunda-feira aqui, um programa inédito, um companheiro traz um tema do Evangelho segundo o Espiritismo para refletir em torno das nossas circunstâncias de vida, porque esses assuntos, eles não são somente assuntos que pertencem a um sonho, a um momento específico de um futuro, mas eles precisam fazer diferença na nossa vida na atualidade. Mas o que fazemos do conhecimento desses assuntos é uma responsabilidade nossa, porque esses temas chegam até nós, estão vindo até nós desde muito tempo. Então, cabe a nós, pelo interesse pessoal, pensarmos a respeito de como podemos traduzir esses ensinamentos mesmo na atualidade, diante das circunstâncias e diante dos desafios que a vida nos propõe. Hoje estamos ainda vivendo aí os reflexos dessa pandemia do Covid-19 e diante desse momento histórico na nossa vida, na nossa existência neste momento, coisa não vivida por nós, né, por outras gerações anteriores que até cada um de nós, né, fizemos parte, quem sabe, num outro momento, pois nós estamos aqui falando e pensando a respeito da vida pela ótica espírita, onde consideramos a vida como um processo contínuo de vida, de desencarnação, de um tempo na vida espiritual que chamamos de vida futura e de reencarnação, porque nós estamos diante de um desenvolvimento, de um amadurecimento da alma humana, desde a simplicidade e ignorância até alcançarmos a evolução de estado de identificação com o próprio Criador, assim como o nosso Mestre Jesus nos ensina, dizendo: eu e o Pai somos um, ou seja, Ele está em união plena com o Criador. E nós também um dia chegaremos a esse estado, assim como Ele mesmo nos orienta. Mas, para tanto, temos que desenvolver a compreensão dessa nossa natureza divina, que é uma natureza espiritual. Nós estamos na matéria, mas nós não somos seres materiais. Nós somos seres espirituais, assim como o próprio Jesus havia, conversando com a samaritana, revelado que Deus é espírito e importa ser adorado em espírito e verdade. Não é um Deus material. E, pela nossa própria natureza, nós também somos espíritos. Então temos dessa essência divina, por Ele fomos gerados. Assim também nos assevera Paulo de Tarso naquele discurso dele no Areópago, em Atenas, lá na antiguidade de 2000 anos atrás. Então há muito tempo esses assuntos vêm chegando até nós por várias escolas, porque não é restrito somente ao cristianismo, mas o cristianismo é a nossa herança cultural e através dele se revela a forma com que Jesus trouxe de uma maneira bastante compreensível que fugiria aos esquemas humanos onde a gente
pode compreender de maneira mais objetiva e direta, não desmerecendo nenhuma outra escola, porque todas existem aí, e cada pessoa, naquela que achar-se mais assim adequada para ela, ela vai buscar esse conhecimento de autotranscendência, aonde ela decidir permanecer ou retirar os conteúdos necessários para tal. Todos vamos alcançar um dia essa perfeição. Existem caminhos a percorrer com linguagens diferentes, mas a essência, quando ela é vinculada ao bem, toda ela é boa. E aqui nós estamos sob a ótica espírita, cristã espírita, a refletir sobre esses assuntos, em que o nosso Mestre Jesus e o grande tarefeiro de Jesus para os tempos modernos, o Allan Kardec, nos trouxe para que a gente pudesse, através do pensamento, da vontade, da ação, mudarmos a nossa vida pessoal e também influenciar a mudança da vida coletiva. O ponto de nossa reflexão de hoje, do programa Evangelho e Vida, amigo ouvinte, é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E olhemos, esse assunto, como é complexo essa proposta. Na verdade, não é nenhuma proposta, que é uma colocação que Jesus nos trouxe, incrível, de tremenda dificuldade, é um grau enorme de dificuldade amar os nossos inimigos. Pois a gente entendia desde aquela época que deveríamos amar os amigos e odiar os nossos inimigos. Mas ele traz uma nova forma de olhar a relação com o nosso semelhante. Então a gente vai percebendo que o ensinamento de Jesus, ele traz realmente uma forma diferente de encarar a vida. Por isso é considerado o fermento, usando essa metáfora, do fermento que altera a massa do bolo, assim o ensinamento dele altera a nossa forma de olhar o mundo e de se relacionar com ele. Então amar os inimigos parece uma coisa para muitos impossível, mas em realidade ele demonstra que não é. É só a gente observar a vida dele, como ele viveu, a maneira como ele procedeu diante das pessoas que se colocavam contra ele. Isso foi incrível. Mesmo que a gente diga assim, mas ele era o Cristo, mas ele se fez humano, não que fosse um Deus no sentido místico, mas um espírito que alcançou um estado de identificação com o próprio Criador, ou seja, tornou-se puro, perfeito, e não precisava necessariamente ter mais essas experiências, mas por amor a todos nós, ele vem pessoalmente demonstrar que é possível a gente alcançar o estado dele. Então, assim como nós hoje temos dificuldades de entender nosso semelhante, mesmo de entender a si próprio, nós podemos alcançar esse estado e cada vez superá-lo ainda mais, até chegarmos a esse degrau superior. Mas essas coisas não vêm assim, de um único salto. São por etapas. Por isso a necessidade da reencarnação como um processo pedagógico, para que nós percebamos o que nós temos, o que nós somos, o que sentimos, como nos relacionamos uns com os outros, para que, assim como a escola nos ensina por etapas, cada série corresponde a um grupo de conhecimento específico, e à medida que a gente vai amadurecendo em tal coisa, a gente passa para a série posterior e aí vai galgando outros degraus. Assim também no sentido espiritual, da aquisição do conhecimento espiritual a respeito da vida, de si mesmo e todas as coisas. Por isso, um passo de cada vez. Quando Jesus manda a gente amar os inimigos, ele sabe que nós teríamos dificuldades. Então precisamos de tempo para poder entender o que seria. E aí o ponto que eu escolhi para a gente ler e comentar do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amigo ouvinte, do Amai os vossos inimigos, é logo no início, que são os textos do próprio Kardec. É o item 1, o item 3 e o item 4. Primeiro é a passagem bíblica, que é importante a gente passar por ela, que é o item 1, onde Kardec colocou pagar o mal com o bem. E nos diz então o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, versículo 20 e versículos 43 a 47, ou seja, em pleno sermão da montanha. Tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo.
Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Amigo ouvinte, que coisa extraordinária, né? Ou seja, a maneira como a gente olha para as circunstâncias que nos envolvem, para o nosso semelhante, a maneira de julgar as situações e as pessoas, ela precisa ter uma compreensão e um termo para comparação. Jesus usa no texto, né, a situação dos escribas e fariseus. Ou seja, se a nossa justiça, ou seja, a maneira como a gente encara, olha, com a mais perfeição ou menos perfeição, né, se ela não for maior do que a que eles demonstravam ter, aí a situação ficaria complicada para nós. Então, é o estímulo para que a gente utilize-se de uma maneira diferente na hora de julgar as circunstâncias em relação ao comportamento das outras pessoas. É importante, assim como ele fez na época da mulher adúltera, as pessoas perceberem ali que quem tinha o direito verdadeiro de atirar a primeira pedra naquela mulher? Qual daquelas pessoas tinha realmente moral, conduta para poder fazer aquilo? Uma coisa é a gente estabelecer um senso crítico, ou seja, crítica significa separar para distinguir de alguma coisa, de algum comportamento. Isso a gente vai fazer, é claro, a inteligência está aí para isso. Outra coisa é o julgamento, é a gente sentenciar alguém por alguma coisa se não fizer isso consigo mesmo, não passar pelo crivo pessoal do nosso próprio comportamento em relação ao julgamento das outras pessoas, porque é fácil julgar as outras pessoas. E aí que está uma grande questão. E Kardec começa comentando o seguinte: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Amigo ouvinte, essas são as maiores chagas da humanidade, o egoísmo e o orgulho. É daí que nascem todos os problemas e circunstâncias que envolvem o sofrimento da vida pessoal e coletiva. Mas continua o codificador. Não obstante, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor, aplicada a esta circunstância. Jesus não pretendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com ele as efusões de amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver os impulsos de simpatia existentes entre aquelas que comungam nos mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo que se tem com um amigo. Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física, a da assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. O pensamento benévolo envolve-nos num eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta, a aproximação de um inimigo ou de um amigo. Amar aos inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença
entre eles e os amigos. Este preceito parece difícil e até mesmo impossível de se praticar, porque falsamente supomos que ele prescreve darmos a uns e a outros o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas nos obriga a usarmos a mesma palavra para exprimir formas diversas de sentimentos, cabe à razão fazer as diferenças necessárias segundo os casos. Amar aos inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diferente que o de um amigo. Mas é não lhes ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. É perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente, pelo mal que nos fizeram, e não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez do mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos por atos e palavras de tudo o que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Amigo ouvinte, a gente aí vai percebendo, né, a diferença, o quanto esse olhar novo diante desse fato pode nos ajudar a melhor compreender e a mudar a maneira como a gente enxerga ou enxergava a situação de amar os inimigos. Então a gente tem aí uma situação que Kardec propõe, muito bacana, onde a gente passa a não confundir os sentimentos que temos diante de um amigo, de um inimigo, como diz lá no texto que acabei de ler. Né? Amar os inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural. Ou seja, não é natural a gente sentir o prazer diante de um inimigo como sentimos diante de um amigo. É claro que não é isso que Jesus quer de nós. Então é preciso estabelecer essa distinção. Mas aí vem, em seguida, né, as condições de que nós temos que desenvolver em nós para realmente demonstrar um sentimento de liberação, de perdão em relação às ofensas que as outras pessoas cometem contra nós, né, que nós consideramos como inimigos. Então, é claro que não são coisas simples que a gente vai também ultrapassar assim, a torto e a direito, com toda a facilidade do mundo, não é. Mas já é um início de a gente estabelecer aí essa distinção e partir para trabalhar em nossa alma, em nossa condição psíquica, né, os valores para que a gente estabeleça uma relação que seja, como lá no início comentávamos, a respeito da justiça ser mais abundante do que aquela justiça comum, aquele senso comum de perfeição. Então, é preciso que a gente faça também esse tipo de comparação, para que a gente que tenha assim, uma meta a atingir, pois estamos falando de algo que envolve a nossa evolução, o nosso amadurecimento, onde a gente parte do princípio que a vida natural do espírito, que compreende a sua natureza divina e espiritual, não é essa em que estamos inseridos, dessa vida material. Existe uma vida muito superior a essa, e que Jesus chama no Evangelho de o reino dos céus, que reflete aí uma natureza de vida onde há harmonia, perfeição, prazer pleno, uma relação objetiva e direta com o próprio Criador, convivendo com espíritos que são no mesmo nível, que não tem nada a ver com aquela imagem ociosa, né, de contemplação que a história tem nos passado a respeito da vida espiritual ou do céu, nesse sentido aperfeiçoado, né? É uma vida dinâmica que Jesus nos apresenta. O Pai trabalha até agora e eu trabalho com Ele, onde a gente se torna feliz pelas realizações que a gente consegue efetuar trabalhando pelo bem da coletividade. Mas não dá para imaginar com precisão a natureza, né, do que uns espíritos perfeitos realizam. O Livro dos Espíritos nos ensina lá, naquelas questões, né, 562, 562A,
a respeito dessa tarefa dos espíritos que se tornam, né, mensageiros diretos de Deus. Mas onde esses espíritos convivem, o que eles sentem, não dá para imaginar. Ou pelo menos nos esforçamos em fazer uma pequena ideia a respeito do que é uma vida superior. Né? Basta comparar também, até do ponto de vista material, uma vida melhor em termos materiais do que uma vida de uma pessoa que passa miséria. Então é lógico que a gente vai considerar do ponto de vista material que a vida do outro é melhor do que o miserável. Então imagine em sentido espiritual, um ser que cada vez mais se aproxima de um estado de identificação, onde ele não guarda mais em sua alma o rancor, o ódio e sentimentos desse nível, emoções que levam a gente à ruína, né, a sofrimento, não só nosso, mas daquelas pessoas também a quem amamos e assim por diante. Então estamos diante de um legado, de um trabalho de desenvolvimento, onde a gente não vai pesar sobre as outras pessoas que cometem erros o ódio, o mal. Precisamos nos tornar verdadeiramente deuses, como ensina lá o Salmo 82, versículo 6. Vós sois deuses, todos sois filhos do Altíssimo. E também no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 34. E aí, tornar-se uma pessoa melhor nesse sentido. Aí vamos trabalhar todas essas questões, né? Não guardar rancor contra o nosso semelhante, contra o nosso inimigo, como assim chamamos, né? Não dificultar o processo do próprio relacionamento com ele, não ficar infeliz porque ele está conquistando coisas que para ele é importante. A gente não vai dificultar em nada esse acesso, porque ele precisa mudar a atitude dele. Para isso é preciso que se desenvolva nele um senso de gratidão, é preciso que a gente tenha por ele caridade. Eu conheci pessoalmente uma mulher incrível que faleceu há pouco tempo, em que ela teve um dos filhos assassinado num assalto. E esse assassino ele foi preso, e depois de um tempo, ela refletindo e tendo conhecimento desses assuntos que estamos tratando aqui, ela resolveu perdoar esse homem. Ela foi até a prisão e conversou muito com ele, e deixou ele livre para que ele pagasse pelos erros que ele cometeu, mas não levaria com ele o ódio dela como mãe. E isso foi uma das atitudes mais bonitas que eu tive o prazer e a presença de verificar num ser humano. Existem outros que fazem coisas semelhantes, ou seja, existe verdadeiramente a possibilidade de desenvolvermos um senso de amor aos nossos semelhantes, né, de acordo com os níveis necessários, mas até um dia chegarmos ao ponto de amar a humanidade como Jesus demonstrou amor por nós. Demonstrou e demonstra, porque ele reflete a natureza divina, que ama a gente igualzinho, o bom e o mal. Por isso que o próprio mestre diz, né, que Deus é aquele que faz com que a chuva caia sobre justos e injustos, que o sol nasça sobre bons e maus, porque ele nos dá a todos as condições necessárias para superarmos todas as nossas dificuldades, né? Eu sei que são muitos desafios na vida, mas nós estamos aqui como espíritos aprendizes da compreensão da nossa verdadeira natureza e dos nossos destinos futuros. Então, a vida material é só um momento. Estamos em trânsito, por isso é transitório. E vamos desenvolvendo, despertando em nós a compreensão dessa natureza divina. Esse é um ponto que eu sempre, né, toco, porque é o ponto que eu acredito muito nisso e percebo nas relações em que todos nós temos uns com os outros, essa grande necessidade de nos colocarmos como filhos de Deus, que é o que somos, para que a gente não se mantenha tão identificado com as coisas materiais e com esse momento de agora. Estamos numa escola que é a vida, e nessa escola a importância de aprendermos, né, e olharmos para as séries seguintes é tremendamente importante para que a gente desenvolva a força necessária, amigo ouvinte, para superar os desafios desse momento. Então aqui eu agradeço a vocês a oportunidade de pensar um pouco sobre esse tema. Amai os vossos inimigos. Sei que é um grande desafio, mas estamos na vida aqui para isso, para podermos nos esforçar e conquistar os degraus futuros que vão nos aproximar cada vez mais
de uma felicidade cada vez mais plena, pois podemos ser felizes na atualidade, porque a felicidade não é uma meta a ser atingida. Claro que há uma meta sim a ser desenvolvida, e quanto mais nos desenvolvermos, a felicidade será maior. Mas podemos ser felizes nesse momento, quando olhamos para tudo aquilo que possuímos e a oportunidade que temos nesse instante de viver e ter em nós, em nosso coração, o sentimento de gratidão. Muito obrigado a cada um de vocês que estiveram aqui conosco, nos ouvindo no programa Evangelho e Vida. Muita paz e até a próxima. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.